porque a gente está casado há 3 anos e meio. Eu tenho 26 anos, o Hugo tem 33. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como está sendo, né, esse processo de amadurecendo juntos como casal. Então, né, vamos contar assim no comecinho, né? A gente namorou, antes de casar, a gente namorou durante 6 anos. Então, foi um processo que a gente já começou amadurecendo juntos, e principalmente na área espiritual, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa área que é a mais importante para o casal amadurecer junto. Então, a gente namorou 6 anos dentro da igreja, né? Eu já era daqui, o Gustavo veio de fora, então começou a entender um pouco mais sobre os princípios, sobre a caminhada com Deus. E aí, mas quando a gente namorou 6 anos, mas quando a gente casou, que a gente viu que a gente não se conhecia tão bem assim, né? Quando a gente casou, a gente viu como a gente era diferente e como a gente teve que lidar com essas diferenças. Porque, querendo ou não, eu vim de uma família totalmente diferente da família do Gu, né? Então, esse início, né, foi bem difícil. Não sei, né, cada um aqui está num processo, alguns já estão casados há mais tempo, outros estão no comecinho do casamento, outros estão noivos, né? Então, mas como tem sido, né, esse processo na vida de vocês, de amadurecer juntos com as diferenças, né? A gente viu esses dias uma ministração do Douglas Gonçalves, que falava assim, que sempre vai existir diferenças no casal. Então, a gente pode escolher brigar com essas diferenças ou escolher crescer junto com essas diferenças, né? Um aprendendo com o outro. Como a Nath falou, assim, no nosso caso, eu acredito que foi a grande maioria, né? Porque são famílias diferentes, então, assim, teve um choque de realidade, sabe? Quando eu casei, principalmente logo no início ali, eu era muito acostumado a viver do meu jeito, né? Então, eu achava que depois do casamento eu ia poder jogar futebol 3 vezes na semana, né? Eu achava que eu ia poder... Ele joga 2 hoje. Diminuiu. Mas eu demorei para entender essa questão da importância de que o tempo era nosso e não meu, sabe? Então, muitas vezes eu dava prioridade para as coisas que eu gostava de fazer antes do casamento. Então, com o tempo, eu fui aprendendo assim, essa importância de abrir mão mesmo, né? Das coisas que eu gostava de fazer, enfim, não 100%, porque é sempre, né? Diálogo, comunicação, mas aí isso pra gente foi muito difícil no começo, né? Porque muitas vezes ela, por exemplo, chegava em casa, eu chegava mais cedo que ela e já ia jogar futebol, ela chegava, eu estava lá em casa e eu nem avisava ela, né? Pegando um exemplo assim. Então demorou para que eu entendesse essa importância, sabe? Do diálogo, de conversar, de saber separar o tempo e de entender realmente, né? Que quando a gente casa, a gente vive para fazer o outro feliz, né? Não somente, não é mais eu, é nós, né? Assim que a gente se torna um. A pastora falou algo que eu creio que é a chave assim, no casamento, sabe? Porque Deus ele não une pessoas, né? Ele une propósitos. Então, assim, e é engraçado, né? A gente estava conversando esses dias e assim, a gente chegou a uma conclusão. Como nós somos diferentes, sabe, um do outro, falando do aspecto humano, assim, sabe? Os gostos, os jeitos, as opiniões, assim, entre as coisas, assim, humanas mesmo, entende? A gente é bem diferente, mas é impressionante como a gente tem a mesma direção, como a gente tem a mesma visão referente a propósito, sabe? É uma conexão totalmente diferente. Então, eu creio que esse que é o segredo de um casamento forte, sabe? Essa conexão espiritual. Porque pessoas são diferentes, né? A gente vai ter opiniões diferentes, a gente vai ter, enfim, jeitos diferentes, gostos diferentes. Mas se você tiver o seu propósito linkado, sabe? Essa conexão, aí sim se torna um casamento muito forte. E o propósito de Deus, né? Deus não une, igual a pastora falou, ele não une pessoas, mas ele une também propósitos. Então, qual vocês sabem, assim, né, para refletir? Qual é o propósito de Deus para o casamento de vocês? Né? Um propósito para o reino. E isso é algo que a gente só descobre tendo um relacionamento primeiro com Deus. Então, algo que a gente já trouxe do namoro, a gente já tinha o costume de orar junto, de compartilhar um devocional junto, e a gente viu que isso fez muita diferença, assim, quando a gente casou. E por incrível que pareça, quando a gente casou, parece que a gente deixou um pouco de fazer isso, sabe? Com a correria ali do dia a dia, dos afazeres da casa, a gente deixou um pouco de lado de compartilhar esse devocional, de orar sempre juntos, e a gente viu o quanto isso faz a diferença, sabe? A gente viu que quando a gente parava de orar junto, tinha uma semana que a gente não orava direito junto, tipo, começava a brigar, sabe? Por coisas, às vezes, pequenas, assim. Então, o quanto o espiritual é a chave, assim. O quanto eu tenho, primeiro, tido meu relacionamento com Deus e compartilhado isso com meu marido.
Se ele está meio para baixo, um dia que aconteceu alguma coisa, vamos orar junto, sabe? Meu, o que está acontecendo? Posso orar? Eu lembro que teve uma vez também que eu estava com dor, assim, dor de estômago, não sei o que era. E ele falou, não, deixa eu orar por você. E depois passou. Isso cada vez mais vai fortalecendo a gente como casal mesmo. Então, uma das coisas, né? Como tem sido o amadurecimento espiritual, né, de vocês juntos. Primeiro, né, eu com Deus, meu relacionamento com Deus, e compartilhando isso com meu marido. Eu tenho trazido ele, puxado ele, né, o marido, a esposa, puxado ele para mais perto de Deus, porque isso vai fortalecer a gente como casal. Uma outra coisa também que a gente aprendeu é sobre a linguagem de amor. Não sei se vocês já viram a linguagem de amor, não sei se o Teto vai falar isso mais para frente, mas a linguagem de amor do casal. Como que ele se sente amado e como que eu me sinto amada. Né? Então, tem a linguagem de amor. Ele se sente amado com um serviço de casa. Eu falei, Deus, por quê? Porque eu, antes de casar, eu era uma pessoa, tipo assim, eu ajudava em casa, mas a minha mãe, tipo, sempre quis fazer tudo. Então, eu ajudava, tipo, básico, assim, uma loucinha. Então, eu casei sem fazer, tipo, sem saber fazer um feijão, essas coisas. Então, tipo assim, foi tudo, eu fui aprendendo aos poucos. Sim, a gente foi ver como fazer o feijão no YouTube, mas aos pouquinhos foi. Então, a linguagem de amor dele é serviço. Então, ele se sente amado quando eu faço uma comida gostosa para ele, quando eu arrumo a casa, deixo a caminha dele arrumada. É como ele se sente amado, que é diferente do meu. O meu é ter tempo de qualidade juntos. Então, eu me sinto amada quando a gente para, tem um tempo ali à mesa, tem um tempo para sair junto, fazer alguma coisa diferente, sair um pouquinho da rotina. Então, para vocês identificarem, né, quem ainda não sabe, identificar no seu marido, na sua esposa, qual que é a linguagem de amor dele, né? Porque senão, às vezes, a gente fica querendo fazer um monte de coisa, mas nem é a linguagem. Tipo, eu achava muitas vezes que era presente. Então, eu queria chegar no aniversário dele, eu dava um super presente. Não que ele não gostasse, mas não era a principal linguagem de amor dele. Então, para a gente, né, são coisas que a gente foi aprendendo e amadurecendo como casal. E como a gente falou, né, a gente está ainda nesse processo. Mas são coisas que a gente foi identificando, então vai anotando aí. Se você, tipo assim, está pensando, então preciso saber, né, qual que é a linguagem de amor dele, dela, para né, vamos dizer assim, amar ela da forma que ela se sinta amada, né? Fazer algo que ela se sinta amada. E hoje em dia é impressionante da forma como a gente vai amadurecendo em todas as áreas, né? Com o tempo a gente foi entendendo essa questão de organização de casa, enfim, janta, almoço, você sabe tudo bem organizado, a parte financeira, né? Quem cuida dessa parte, quem é o mais responsável, enfim, sempre a gente conversa muito sobre isso, né? Sempre com muita transparência, sabe? E algo que eu aprendi ao longo desse tempo é que, assim, sentimentos não é o suficiente para a gente conseguir manter uma relação, sabe? Porque se eu perguntar para vocês aqui agora nesse momento, você está 100% apaixonado pelo seu cônjuge? É difícil a gente estar 24 horas apaixonado, né? Eu sei que a paixão faz parte, tá? Isso eu acho de bola, é importantíssimo. Mas o amar é diferente, por isso que o amar é uma decisão, né? Porque pode ter certeza, no momento que você está discutindo com a sua esposa, enfim, você não está apaixonado por ela nesse momento. Não é? Então, assim, por isso a importância do amor. O amor é a chave do casamento, sabe? Porque é isso que vai realmente estabelecer um. Isso, identificar no relacionamento de vocês. Aonde que começam, às vezes, as briguinhas, assim, né? Tipo, vou dar um exemplo. Às vezes começava as briguinhas, tipo assim, por causa da parte financeira. Eu, tipo assim, ia no mercado, eu não tinha muita noção, eu queria pegar tudo que eu queria, eu pegava, assim, porque desde, né, na minha família, tipo assim, a gente nunca, tipo assim, precisei não comprar algo. E ele não, e ele já é, tipo assim, mais controlado, ele que cuida da parte financeira. Então, a gente foi identificando isso. Se a gente estava brigando ali por conta disso, da parte financeira, então, não, vamos sentar. Então, vamos lá, quem cuida melhor da parte financeira? É você? Então, você que vai ficar responsável por cuidar das finanças. Então, tipo assim, identificar onde têm sido as briguinhas, né? Que às vezes começam por coisinhas pequenas. É ali onde talvez vocês tenham que amadurecer juntos, conversar mais, orar mais juntos, para amadurecer nessa área. E por último, na verdade, assim, a gente gostaria de colocar dois desafios, né? Inclusive, nós vamos fazer esse desafio, tá? O primeiro e mais importante, eu creio que é a parte espiritual mesmo, sabe? A gente vai desafiar vocês a estarem fazendo ali uma semana de jejum, sabe? Um casal mesmo, né? Com o mesmo tempo, sabe? Entendendo o que significa, né? Toda essa importância do jejum para o casal, tá? Para vocês. E ter uma disciplina de oração, sabe? Buscar ali orar todos os
Só sobre o primeiro desafio, né, que o Gu falou, de ter um tempo juntos em oração, né? E pra gente isso foi bem difícil, porque acabava chegando só no final do dia, tipo assim, 11 horas, e a gente já estava cansado e a gente não conseguia ter esse tempo. E aí, tipo assim, Deus foi dando estratégias pra gente. Então, ó, coloca o celular para despertar. Se 9h30 é um horário bom, coloca o celular para despertar 9h30 e tenha um tempo de oração juntos. Pelo que vocês precisam, né? O que tem afligido, assim, o meu coração, o coração dele, o que a gente precisa orar junto, o que a gente precisa melhorar junto. Porque é Deus quem vai dar o direcionamento para onde a gente tem que ir, né? O que a gente tem que melhorar. E Ele que vai realmente capacitar a gente, né? Para amadurecer em cada área que a gente precisa. Então, esses desafios, né, que o Gu falou, tanto espiritual quanto também de ter esse tempo, né, romântico juntos, é muito importante. E acho que é isso, né? Amém?